Deus está fazendo grandes coisas, grandes coisas, coisas assim milagrosas. E claro que tudo depende da gente, como a gente está agindo nesse ano, como você está fazendo com que o seu ano seja um ano abençoado. Você tem 9 meses, né? É o prazo para nascer um bebê. Então, que você possa aí concluir ainda esse ano um grande projeto na sua vida. Então, assim, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo a esse ambiente que a gente tem aqui. Então, você vai entender o porquê ainda esse ano pode ser o ano mais próximo da sua vida. Eu vou mostrar para você. Existe uma verdade que você tem que aceitar, né? Você carrega um dom dentro de você, você carrega um propósito dentro de você. E você foi criado para dominar. Então não tem nada. As pessoas falam assim: ah, mas eu sofri na minha vida. Sabe, pastor? Ah, eu sofri. Tive perdas. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Na minha vida também. A gente tem vários problemas que acontecem na nossa vida, gente. Acaba perdas que você tem, mas, sabe, você tem uma força muito grande dentro de você. Você tem habilidades dentro de você, você tem conhecimento, você tem uma mentalidade muito forte, você tem coisa que ninguém tem, né? Eu brinco o seguinte: o macaco ele pula de galho em galho, ele pula de árvore em árvore, ele tem essa habilidade. O leão domina a selva, domina o território, a águia voa muito alto, o peixe ele nada no mar, né, de uma forma, mas ninguém nessa terra tem isso aqui que você tem, ó. Você tem a capacidade de pensar, a capacidade de idealizar, capacidade de criar. E o que fez você travar a sua vida? O que está fazendo você travar a sua vida? Então, compartilha aí, né? Se você puder compartilhar essa live, manda para alguém. Porque a ideia aqui da live é o quê? A gente falar sobre ainda o que pode acontecer esse ano. Então nós vamos colocar as raízes, nós vamos buscar quais são as raízes dos problemas que você tem enfrentado, que na verdade ali está a causa do teu problema e como que você vai passar por isso. Então existem bloqueios que não deixam você ativar o destino que Deus tem para você. E aí você passa a sofrer. Então, o que você espera viver ainda em 2025? O que você espera ainda viver em 2025? Você tem 9 meses. A partir de amanhã, praticamente, você tem 9 meses para você fazer a diferença na tua vida. E é muito tempo. 9 meses é muito tempo. E eu tenho certeza absoluta que tem muita coisa para você fazer. Uma coisa que, sabe, eu vivia, né, eu nasci e cresci na Vila Nova Cachoeirinha, perto lá do cemitério, não sei se vocês conhecem. E nós tínhamos uma dificuldade muito grande ali de identificar quem realmente nós somos. Então você nasce num bairro desfavorável, num ambiente desfavorável, num ambiente que tem muita coisa ruim, e aí você tem a dificuldade de identificar quem você é. São duas coisas: você tem dificuldade de identificar o teu dom, o que você é bom, o que você faz bem. E você tem uma outra dificuldade que é o quê? Você tem dificuldade de identificar o teu propósito. E aí você fica sem saber o porquê que você nasceu e o que você é bom em fazer. Então nesses bairros mais simples, o que os caras vão pensar em ser? Jogador de futebol, tudo. As mulheres ali, sabe, às vezes tem pouca esperança e elas não sabem exatamente o que elas são boas, o que elas podem fazer na vida. Muitas já são abusadas, muitas casam grávida, muitas, sabe, passa por tipo de sofrimento com homem, com namoro, com várias coisas. A primeira coisa que você precisa saber você não é obra do acaso. E eu sempre falo e repito porque vai somente ficar gravado dentro de você no momento em que você ouvir muitas vezes. Então eu tenho que falar muitas vezes, gente. E nós temos que parar dessa coisa de ser, sabe? Ah, mas eu já ouvi isso. Não, ouve de novo. Ouve de novo. Você não é obra do acaso. Você não é um capim que nasceu do nada, sabe? Você foi plantado por Deus.
Você foi plantado por Deus. Você foi plantada por Deus nessa terra. E teu pai usou, né? O teu pai maior usou de uma oportunidade de semear você aqui. Às vezes você vai olhar para tua família, as faltas que você tem. Às vezes você vai olhar para a parte financeira, para o bairro e tudo, sabe? Ah, poderia minha vida ser diferente se eu nascesse aqui ou ali ou sei lá o quê. E isso não é o grande diferencial na sua vida. Você analisar que você poderia nascer em algum lugar. Você foi criado à imagem de Deus. Essa é a grande semente. E isso já diz tudo. Você carrega um dom dentro de você. E quando você ativa esse dom, então vamos lá, você é a imagem de Deus. É uma semente que você colocou, né? Deus colocou aí. Você é a imagem dele. Então, quando você ativa esse dom com a estratégia certa, você frutifica, você multiplica, você domina e não tem quem te segure. Então, o dom é o talento que flui naturalmente. Sabe aquela pessoa que sabe cozinhar pra caramba, sabe aquela pessoa que sabe se comunicar, aquela pessoa que sabe conversar com os outros, sabe acalmar os outros, sabe aquelas pessoas que cuidam dos outros. Aí tem aquela outra pessoa que ela é expansiva e ela, sabe, vai ser empreendedora e ela vai arriscar, vai correr riscos. E então dentro de você tem um dom que vai fluir naturalmente. O problema é que as pessoas elas estão bloqueadas emocionalmente e você precisa desbloquear. E o propósito é a missão que move a tua alma, aquela coisa que você se satisfaz, sabe? Então eu queria te dar um exercício para você anotar. Qual que é o talento e a habilidade que você tem? O que são coisas que já te elogiaram, que as pessoas sempre reconhecem em você? Comece a observar hoje, a partir de hoje, ou observe já quem já te fez tipos de elogio. E aí você vai começar a ir no caminho de você identificar teu dom. Então, qual é esse dom que você acredita que você tem? Coloca um talento aí no chat, quem puder, né? Que tem pessoas que às vezes, não quero me expor. Meu, a primeira coisa que você tem que aprender na tua vida é que assim, você não pode ter medo de se expor. Tem que se expor. Tem que falar, tem que escrever, tem que... Então aqui nós estamos, num movimento, né? Qual dom que você acredita que você tem? Coloca aí no chat pra mim. Eu tenho o dom da venda. Eu tenho o dom da venda. Eu não sei se eu consigo comentar aqui, deixa eu ver. Eu tenho o dom da venda. Eu tenho o dom da comunicação. Comunicação. Que eu me comunico bem. Coisa que veio da minha família. Aí eu tenho também o que eu entendo assim, sabe? De cuidar, né? Das pessoas. No sentido de fazer as pessoas crescerem na vida. Desenvolver pessoas. Desenvolver pessoas. Isso é coisa que eu tenho. Que eu gosto de fazer. Paulo colocou aí, arte e arquitetura, né? Que é, uma coisa linda. Comunicação, ouvir, ajudar, a Érica colocou. Então Paulo, né, de repente, por exemplo, ele tem aí arte e arquitetura. Ele pode ser um arquiteto, ele pode ser um design de interiores, ele pode ser um desenhista, né? Aí tem a Érica, comunicação, ouvir, ajudar. Então você pode ser, sei lá, de repente uma psicóloga, né? Você gosta de ouvir as pessoas, você gosta de ajudar as pessoas, né? Tô dando aqui exemplos que, domingo de cuidar de animais, né? Cuidar de animais. A Paula tá colocando aí. Então a Paula, ela tá colocando, cuidar de animais. Então você pode ser uma veterinária, você pode ser, né, uma cuidadora de animais, uma adestradora, você pode ser... Tem várias coisas que você pode ir nesse ramo, que de repente é o ramo que você
sabe, se sente na tua área de conforto, de facilidade. Você não vai ter tanta dificuldade, entendeu? De trabalhar dentro dessa área, você não vai ter dificuldade. E aí, então, algumas pessoas colocaram aí, não sei se tem mais alguém que pode colocar o dom, que acredita que tem. Coloca um talento aí que você acredita que você tem. Ó, o pessoal já colocou. E isso é a coisa que está dentro do natural seu. Você pode até ter começado dentro de uma área, mas mais pra frente, em alguma fase da tua vida, eu tô tendo essa oportunidade. E as pessoas podem falar assim, pô, Sam, mas agora você vai fazer um outro tipo de coisa e tal? Vou fazer, por que não? Graças a Deus, a gente consegue hoje, né, se Deus quiser, até 80, 90 anos, 100 anos, eu não sei, talvez muitas pessoas vão conseguir chegar nos 100 anos. Gente, é muito tempo pra gente viver. Dá pra você construir tua vida, de repente, na primeira profissão, e você fazer um financeiro, tal, e depois você ir para a área do teu talento, do teu dom, investir e criar uma empresa, criar algo dentro daquilo, entendeu? A questão é que as pessoas não acreditam, elas não têm isso ativadas dentro delas. E elas passam a não acreditar. Então, o que impede? Eu sempre me pergunto assim, o que impede as pessoas de prosperar? E eu tenho isso comigo sempre. O que impede? Então, você pode ter nascido com um dom, mas talvez você tenha vivido, né, seu propósito por causa, você nunca, aliás, viveu o teu propósito por causa de bloqueios emocionais. Então a pergunta que eu fiz foi, qual o dom que você acredita que você tem? Ó, muita gente escreveu aí, eu sou um pastor, sabe? E eu tenho minha característica, ó, coloquei aí de novo, eu sou pastor. Aí eu tenho uma característica que é o quê? Ó, fazer as pessoas prosperarem. Muitas pessoas já prosperaram, sabe? Identificaram o talento, identificaram o dom. Né? Eu tenho a condição de ser um gestor de equipes, né? Que isso é muito bom, gestor de equipe, que isso faz o quê? Com que você consiga delegar, você consiga fazer crescer. Coloca pra mim aí, quem não colocou ainda. O que você acredita que é teu dom? O que você acredita que é teu dom? O que você pode ter aí de dom que você pode fazer? Eu vou falar agora sobre o que te impede de prosperar. Então, né? O que te impede, eu vejo assim, são dois pilares principais. Dois pilares principais. Não esqueça, dois pilares principais. Primeiro, que te impede de prosperar. Primeiro, tua genética. Tua genética. E eu vou dar um exemplo muito simples, né? Eu dou um exemplo sempre, é muito claro, muito claro. Vamos pegar o Messi. Todo mundo conhece o jogador de futebol Messi, argentino, tal. O Messi é baixinho, mas se você for ver, a genética dele, ele tem o dom de jogar futebol. O Messi não iria ser quem ele é se ele tivesse se iludido e ido jogar basquete. Porque ele não tem altura. Ele não tem a capacidade genética para aquele esporte. E às vezes você quer fazer algo que às vezes você não tem essa capacidade genética. Você tem dificuldades porque você herdou dos seus pais uma genética onde você vai ter dificuldades. Em alguma profissão, em algum segmento, mas talvez você tenha herdado dos seus pais algo que vai te favorecer. Então você precisa estar atento. Lembra, Abraão foi um cavador de poços, ele foi um empreendedor. Isaac seguiu os mesmos passos do pai. Porque além da genética de ter essa herança genética, ele também estava no ambiente. Então, duas coisas que podem te impedir: genética e ambiente.
Mas são duas coisas também que podem te favorecer: a genética e o ambiente. Agora, quando a genética e o ambiente são problemáticos, né? Suponha que tem gente que cresceu sem o pai dentro de casa. Os pais são separados. No meu caso, meus pais separados. Aí eu cresci num ambiente que era um ambiente difícil. Então minha mãe tinha que trabalhar de segunda a sábado. Ela trabalhou na feira, depois ela conseguiu lá, o meu avô montou uma lojinha para ela lá no Jardim Peri, né? Também que é um lugar assim terrível, no sentido de, né, ser problemático. Ela era roubada sempre. E eu fui criado com meu avô e com a minha avó. Tem muitas vantagens, né, que o meu avô e minha avó, eles me ensinaram, de valores, princípios e tal. Mas, poxa, eu já não convivia com meu pai. Minha mãe trabalhava de segunda a sábado. Cara, você vai perder emocionalmente, gente. Emocionalmente você vai perder uma capacidade que uma família pode proporcionar. E isso pode se tornar uma desvantagem para você. Então, quando eu fui crescendo ali, óbvio que minha avó, meu avô, minha mãe tinha medo por causa da região, de eu virar, sei lá, ladrão, virar, sei lá, maconheiro, virar, sei lá, traficante. Eles tinham medo. Então eles me seguravam o quanto eles podiam. Mas no momento eles não podiam segurar mais. Então eu comecei a viver na rua. E na rua ali, na Cachoeirinha, no cemitério, aquela zoeira total, você saber exatamente a rua tal era isso, a rua tal era aquilo. Cada uma tinha uma coisa ruim, assim. Então isso tudo vai te trazendo o quê? Dificuldades. Então você tem que aprender a reagir, tem que aprender a se cuidar, tem que aprender a brigar, tem que aprender a se defender. E isso tudo, quando você vai crescendo, você vai crescer formado naquele ambiente, né? Então isso acontece o quê? Acontece que você pode se tornar uma pessoa, de repente, que tudo você quer resolver na briga, no conflito, e não é assim. Eu poderia ter perdido um emprego, um trabalho num nível executivo, que eu já estava, e eu quase, né, não reagi, entendeu? E então o controle emocional que você depois vai ter que adquirir quando você traz uma bagagem, tanto da tua genética quanto do teu ambiente, difícil, né? Então eu tive meu avô. Meu avô, ele era um cara que aprontava, sabe? Com a minha avó, ele era um cara que ele era complicado nas finanças, entendeu? Ele viveu durante um tempo dependendo dos filhos. Meu pai teve uma dificuldade muito grande. Ó, a Érica tá escrevendo aí várias coisas, vamos lá. 18 anos sendo funcionária pública, pai e mãe eram também, mas vi que estava numa zona de conforto, que eu precisava de mais, o ambiente não me favorecia. Exonerei e hoje estou no marketing digital, tentando desenvolver meus dons, me colocando em ambientes que me elevem e quebrando crenças limitantes. Parabéns, Érica, parabéns. Né? Porque às vezes o funcionalismo público, ele te joga no quê? Na zona de conforto, do quê? Da estabilidade. Entendeu? E aí você quer ficar na estabilidade. E eu sempre falo assim, andar com Jesus é andar onde não tem onde reclinar a cabeça. Jesus fala isso. Vocês querem andar comigo? Não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, não tem onde dormir. Nós vamos dormir ao relento, nós vamos dormir na casa de quem a gente conseguir, nós vamos dormir no Getsemane, embaixo ali das oliveiras, sabe? Em qualquer lugar. Porque Jesus estava fazendo ali um projeto, não é? E ele está falando para os discípulos assim, nós vamos levantar algo muito grande, hoje são bilhões de cristãos, ele espalhou o cristianismo no mundo inteiro, né? Jesus contratou Pedro, contratou Paulo, colocou estratégia para Paulo, Paulo frutificou, Paulo multiplicou, Paulo dominou as igrejas da Ásia, ele criou, né, juntamente com os discípulos e os apóstolos, algo
que permaneceu mais de 2000 anos. Nós estamos aqui frequentando igrejas que começaram há 2000 anos atrás e que Jesus falou, não tem onde reclinar a cabeça. Então a Érica tá falando aí, Érica, é assim mesmo, você quer levantar algo disruptivo, que você quer crescer, né? Você tomou uma decisão, você correu risco, você exonerou, você agora está no marketing digital e agora você precisa acontecer, você precisa fazer o quê? Com que esse teu emocional, toda a bagagem que você acumulou até hoje, não pode te desfavorecer. Você tem que aprender o quê? A colocar, né? Primeiro, o teu dom e a tua missão, o teu propósito, você precisa colocar em prática para fazer com que você dê certo. E aí, o que eu estou dizendo aqui são duas coisas que podem te impedir de você conseguir. Primeira, genética, ó, existem maldições familiares. Gente, existem maldições familiares. Existe uma maldição que vem de Caim. Existe uma maldição que vem de Cão, filho de Noé. Existem maldições que vêm lá dos filhos de Jacó, entendeu? Então existem maldições e existem temperamentos herdados. Foi com vocês na igreja que aprendi a lidar com tudo isso. É isso aí. Então, o temperamento herdado, você não pode deixar que o temperamento do teu pai, da tua mãe, dos teus avós, isso tudo esteja em você para desfavorecer. O que está para favorecer, você tem que identificar, ser inteligente e aplicar na tua vida. Mas aquilo que veio para te desfavorecer, você tem... Olha, existem mães, pais que têm dificuldade de amizade. E você vai ver que por causa dessa genética herdada, você pode ter dificuldades também de criar amizade, de criar relacionamento, de trabalhar, né? Tem pais que os caras, eles eram tão assim aprisionados emocionalmente que eles nunca conseguiram ter estabilidade num trabalho, num emprego. Sempre é mandado embora, sempre ficando sem trabalhar. E o filho cresceu dentro do lar vendo aquele pai, e ele vai viver a mesma realidade. Quando ele fica adulto, ele também começa a ser mandado embora do trabalho, ele começa a não ter estabilidade. E aí ele casou, ele tem uma esposa, a esposa quer prosperar, ele tem uma família, eles merecem prosperar, mas eles não prosperam. Por quê? Porque o cara arrasta, né? Ele traz dentro dele os problemas que o pai tinha, e ele traz esses mesmos problemas dentro dele. Temperamento herdado, emocional herdado. E o ambiente, gente, ele produz uma coisa que é muito perigosa, que é o quê? Coisas que você ouve dentro do ambiente que você cresceu, né? Exemplos, né? E isso cria traumas, isso cria escassez, a cultura da escassez. Então, por exemplo, o dinheiro é sujo, que a gente não é rico, e então não pode ter, sabe? Não, você não sabe, moleque. Você pensa o quê? Que dinheiro nasce em árvore? Você pensa o quê, moleque? Entendeu? Vai trabalhar, entendeu? Você vai ver. Dinheiro não é assim, não. Dinheiro é sujo. Ah, rico é snob. Uma série de frases que faz com que você absorva esses conceitos e faz com que você produza dentro de você, né? Consequências ruins. Você vai ter consequências para a tua vida. Então vem a autossabotagem, a pessoa se autossabota, fala assim, é possível que isso aconteça? É possível, gente. Eu mesmo cheguei a acreditar que não era para mim uma vida próspera, não era para mim, que eu não teria condição de comprar um carro. Eu, dentro de mim, acreditava que eu não poderia comprar um carro, que eu não poderia, sabe, que foram criando culpas dentro de mim, né? Foram desenvolvendo medo de crescer.
E eu queria que você escrevesse, né, se você puder, qual mentira sobre o dinheiro ou sobre o sucesso que você ouviu na infância e que você ainda lembra, né? Você ainda lembra, ou seja, ainda está na tua memória ou tá no seu subconsciente, talvez você já tenha identificado, mas talvez está na sua memória. O que você lembra que falaram para você sobre o dinheiro ou sobre prosperidade? Escreve se você puder. Que o dinheiro é sujo, sabe? Que pessoa rica não vai para o céu. O que você lembra que você... Anota aí, se você quiser, pode compartilhar aí com a gente, né? Ó, o pessoal compartilha, é muito bom, porque a gente acaba... eu até tendo condição de conhecer aquilo que está te atrapalhando e poder te ajudar aqui numa live, né? Sem você precisar pagar nada por isso. Quantas pessoas eu ajudei? Quantas pessoas? Eu sei que eu ajudei, por exemplo, pessoas que o pai era comerciante, o pai tinha negócios e faliu várias vezes. E a pessoa acreditava que ela, sabe, não iria nunca conseguir ter sucesso no comércio. E hoje a pessoa é um baita de um empresário, é um baita de um comerciante, é um baita de um, entendeu? E acaba que a pessoa antes estava limitada, por quê? Porque ela enxergava na genética dela, enxergava no ambiente antigo dela que ela tinha problema. Pessoas que passaram por um novo nascimento e se transformaram. Ó, a Érica tá colocando aí, ó, quem tem muito dinheiro não ganha honestamente. Isso é uma coisa que tem muito. Ah, eu acho que quem ganhou muito dinheiro na vida deu golpe em alguém. Ó, ter estabilidade é ser funcionário público, entendeu? Sendo que você não foi criado por Deus para ter estabilidade. A estabilidade é muito perigosa. A estabilidade é muito perigosa, entendeu? Quando você entra na estabilidade, ó, eu lembro do quê? Eu lembro de Davi. Davi entrou na estabilidade. Ele conseguiu formar um exército, ele conseguiu treinar o exército, ele conseguiu prosperar o reino e ele já estava na estabilidade. E ele ficou no palácio, ele não foi para a guerra. E naquele final de semana foi uma cilada que o inimigo armou para ele dentro dessa estabilidade, da zona de conforto. Entendeu? E aí acabou o quê? Acabou que foi uma mancha na história de Davi, na vida de Davi. E acabou que Davi, a estabilidade fez com que Davi ficasse no palácio e que Davi, pela ociosidade, né? Porque o dinheiro, se você se acomodar e trabalhar por dinheiro, você achar que o dinheiro ele é tudo e é o principal e agora você acumulou o dinheiro e você está tranquilo, a Bíblia fala, louco, você é louco, não pense assim. Porque não é esse o ponto, sabe? Isso daí vai te trazer, a ociosidade, a estabilidade vai te trazer um laço, né? Eu queria então que vocês entendessem o seguinte, nós precisamos passar pelo novo nascimento. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode enxergar verdadeiramente seu propósito. Então, o reino, enxergar o reino é enxergar o propósito. Enxergar o reino é enxergar como tem que ser a tua mentalidade. Não vos conformeis com o mundo, mas renovais a tua mente para que você possa enxergar com boa, agradável e perfeita a vontade do Senhor. Então você não tem como ser próspero, você não tem como ter domínio se você não enxergar que você tem que nascer de novo. Então nascer de novo é você trocar essa programação antiga por uma programação nova, que você está agora o quê? Você vive o que agora? Ah, eu vivo na minha verdade. E a verdade é o quê? A verdade é luz. Então, quando você vive da luz, as trevas vão embora. Então, quando você enxerga a verdade, você enxerga propósito, você enxerga luz, você passa a ser luz, né? E você vai trabalhar dentro do teu dom, do teu talento e vai ser eficaz. Então, quando você começa
reconhecer a mentira, começa a reconhecer as trevas e identificar que antes você vivia nas trevas, que você não enxergava o teu talento, o teu dom, o teu propósito, a tua missão, você não estava dentro do ambiente que Jesus queria, que é o jardim do Éden, que ele resgatou para você, você vive uma mentira. E aí, quando você vive uma mentira, não adianta, você não vai ter valor. Nunca você vai alcançar a excelência do valor. Então a verdade, ela ativa o dom. A verdade, ela ativa o propósito. Por isso que o diabo, ele é o quê? O pai da mentira. Ele quer que você viva na mentira. Então, se você está disposto a romper, né, com essa mentalidade, com o teu passado, e você viver a verdade em Deus, coloca aí, eu sou um dominador. Escreve aí, eu sou um dominador, se você puder. Eu sou um dominador, um dominador. Eita nós, hein? Cara do céu. É muito forte. É forte, sabe por quê? Porque eu não imaginava ter um casamento que eu tenho hoje. Eu não imaginava que eu teria filhos hoje, sabe? Nora, genro, que pudesse trabalhar dentro do propósito de Deus, que pudessem ser prósperos, que tivesse a independência deles, né? Então, assim, eu jamais imaginava que eu iria alcançar. Mas o que aconteceu na minha vida? Né? Ó, a Paula, a Cristiane, a Érica, o Paulo, a Keren. Então, o Mateus, o que eu tô vivendo? Ó? Eu tô vivendo uma verdade. Quando eu vivo a verdade, eu vivo na luz. Então, eu reconheci a mentira que o pai da mentira me fez acreditar. E hoje eu vivo na luz. Porque eu venci a minha genética, eu venci o meu ambiente, eu venci os meus traumas. Veja, meu pai morreu em 2019, certo? Meu pai morreu em 2019. Muita coisa tinha nessa história entre eu e meu pai. Primeiro, meu pai abandonou minha mãe, tinha 1 ano de idade. Então eu fui reencontrar meu pai pela minha memória, vamos dizer, da infância. Eu fui, sei lá, encontrar meu pai talvez com 6, 7, 8 anos de idade. E aí depois eu me lembro de algumas vezes que ele vinha trazia chocolate. Ele vinha um domingo, ficava um tempão sem vir. Aí aparecia, trazia o chocolate. E a gente é criança, né? A gente só olhava ali o chocolate, né? Que a gente queria. Porque a gente vivia numa situação muito difícil, financeira, e ele trazia ali algumas coisas que minha mãe não comprava, não tinha condição de comprar e tudo mais. Depois, aos 15 anos, que meu pai se aproximou, quando eu estava jogando futebol e ele viu eu jogando uma vez, e aí ele se aproximou porque ele quis me ajudar a eu me tornar um jogador de futebol. E aí nós vivemos durante alguns anos intensamente e depois houve um afastamento. E nós nunca resolvemos algumas questões, sabe? Que você tem dentro de você. Poxa, o porquê você foi embora, o porquê viveu longe e tal. E esse papo aberto nunca houve. Então você acaba tendo esses, sabe, criando coisas em você. Quando meu pai, eu sempre achei que a gente ia ter uma conversa assim, sabe, franca, aberta, olho no olho e tal. E em 2019 ele sofreu um infarto. E eu estava numa loja, no shopping aqui em Alphaville, com a Rebeca, né, com minha esposa. E aí eu ia comprar um tênis para ela. Eu falei para ela assim, eu olhei meu celular, tinha muitas ligações. Ela entrou dentro da loja. Eu falei assim, eu já vou, entra lá que eu já vou. E era um tênis que ela queria há muito tempo. A gente saiu para comprar o tênis e tal. De repente, né, quando eu vi ali, tinha um monte de ligação perdida, eu liguei e meu pai tinha falecido, eu recebi essa informação. Então veio um baque muito grande, né? Porque acaba que de repente a pessoa é tirada, você de repente imaginava que teria mais tempo com a pessoa, e você não teve aquele diálogo, não teve aquela coisa aberta, e agora você não tem mais a oportunidade, e você tem que lidar com essa situação, entendeu? Você tem que lidar. Porque às vezes você tem inteligência, sabedoria para resolver muitas coisas.
Mas tem muitas coisas que dependem do outro e que o outro às vezes não resolve. Ele não quer resolver, ele tem as situações dele, né? Ele também tem os traumas dele, tudo isso. Então, eu fui fazer o funeral do meu pai, né? Eu fiz o funeral do meu pai. Meu pai foi numa fase que eu vivi, uma fase negra lá, mais ou menos com uns 20 anos de idade, 21. Ele me levou para a igreja e ele me apresentou Jesus, né? Então, olha que coisa louca, né, cara? O cara, vamos dizer, te abandonou quando você tinha 1 ano de idade, depois você reencontrou, sumiu, reencontrou e tal, depois tenta te ajudar a ser jogador de futebol, aí se afasta, aí passa o tempo, quando você tá numa fase negra, ele né, me chama, me leva para a igreja. Olha que coisa louca. Então a tua vida e a minha, ela é assim, ela é formada dessas coisas. E eu tive que passar por essa situação. Mas eu tive um baque emocional. E eu, né, com a minha esposa me aconselhando e ela colocando porque você às vezes sente culpa. Eu sentia de repente culpa de falar, poxa, eu não conversei, né? E aí ela me sentou e falou, viu, você tentou 1000 vezes. Você procurou teu pai 1000 vezes, você sentou com teu pai 1000 vezes para tentar, né, várias vezes conversar. Nos últimos anos você almoçou com teu pai aqui em Alphaville, né, você ligou, insistiu para ele vir te visitar e tal, e vocês conversarem e bababá, bababá. Então assim, cara, você vai ter que ressignificar e significar da forma correta todas as situações da sua vida, principalmente essas que geram traumas. Porque acaba que você, no final, pode estar tendo uma leitura da situação errada. E você precisa ter a leitura certa da situação. E você vai precisar vencer isso que está dentro de você, né? Então, isso é um exemplo que eu te dei. E existe, sei lá, uma vida inteira que às vezes você vive de trauma. Tem pessoas que tiveram um bom pai, um pai excelente e tal. Então, sabe, você vai viver traumas, né? Não sei se a Keren tá aí, a Keren Rocha. Ela tá aí, ela é uma amiga, né? Mas ela foi aluna e ela fez um treinamento comigo e tudo mais, né? Pra gente falar sobre isso, sobre esses desbloqueios e tal, e ela participou. Ela sabe que ela viveu na pandemia, perdeu o pai na pandemia, e o pai dela foi um cara que influenciou muita gente, um cara muito bom, mas de repente foi tirado também da vida dela, e ela teve que superar isso daí, e ela demorou um tempo para poder superar isso, mas ela superou. Óbvio que vai sempre estar lá uma coisinha, mas ela superou e ela hoje está retomando, ela e o esposo dela estão retomando a vida. Então quem está disposto a romper, né, com essa mentalidade antiga, e às vezes a pessoa fica presa naquela situação, ela fica presa naquele sentimento. Tem gente que tem gatilhos, que dispara outras coisas, entra em angústia, entra em depressão, e ela vai levando a vida dela, porque um abismo chama outro abismo. Mas quando você tem o poder emocional de você falar assim, não, eu vou fazer na minha vida aquilo que é a missão, o propósito. Então, quem decidiu romper com essa mentalidade aí? Né? Quem decidiu romper? Né? Quem está escrevendo aí, eu sou o dominador, e você está aprendendo, quem está aprendendo cada dia mais. Então, se nós olharmos a perspectiva bíblica, a Keren está aí, ela escreveu a verdade. E a Keren, ela talvez tenha ainda uma dificuldade de falar sobre tudo isso, Keren, mas Deus vai te usar muito para você influenciar outras pessoas. Então José, né, vamos lá, perspectiva bíblica. José, ele sofreu rejeição, gente, dentro da casa dele, dos irmãos, que é coisa que você se apega, você cresce com seus irmãos, dentro do lar, dentro da casa, você brinca, você viaja, você tem experiências emocionais, você tem intimidades compartilhadas deles para você, você para eles. Tem toda uma história, toda uma vida. E de repente os irmãos, eles armam para José, né? Eles jogam José dentro de uma cova. Vocês conhecem a história. Então José vive a primeira história de trauma. Ele vive uma rejeição.
muito grande familiar. Depois ele tem o trauma de ser vendido. E aí ele chega num outro país para aprender a língua, para a cultura. E ele é comprado como escravo, né? Ele vira um escravo. Se você pôr espiritualmente falando, é o que o diabo ele quer fazer da tua vida. Ele quer que o teu trauma ele sempre esteja na tua frente, na frente dos seus olhos. E isso vai gerar sentimento, certo? Vai gerar gatilhos dentro de você. Então ele quer sempre que você esteja num ambiente do sentimento da perda, né? A rejeição. E ele vai te jogar para dentro de uma coisa que de repente não tem mais volta para você. Ou seja, você ficou escravo. Você vira um escravo do teu passado. Entendeu? E não consegue identificar o teu futuro. Não consegue ver uma perspectiva de futuro. E isso é o que José viveu. Então ele vai parar na prisão. Né? Ele é colocado na cova. Então vamos lá. Ele chega no fundo do poço. Né? Eu passei por esse tipo de situação. Eu passei lá atrás, sei lá, 24 anos atrás, 23 anos atrás. Na minha adolescência, o diabo ele semeou, né, um vício. Ele semeou droga, ele semeou coisas dentro de mim que depois, lá na frente, eu, por viver situações difíceis, eu caí naquela situação, até chegar onde, né? Até onde ele me escravizou. E ele me escravizou ao ponto de eu chegar no fundo do poço e não ver condição de sair daquela situação. Até onde você clama a Deus mesmo de uma forma muito grande. Então você clama a Deus por uma libertação. Clama a Deus para sair de uma escravidão. E talvez, né, você possa estar vivendo algum tipo de escravidão. Você nunca vai conseguir vencer financeiramente, certo? O diabo, o mundo te vendeu essa imagem, essa ideia. Ele te convenceu que você não tem condição de crescer, de vencer na vida financeira. E você não acredita mais, entendeu? Você não acredita mais. Ele usou alguns traumas, ele te jogou numa prisão que você se vê como escravo dessa situação financeira e você chegou no fundo do poço, no sentido que você não vê mais saída. Então você não acredita mais. Eu cheguei nessa situação que eu pensei tudo, vou abandonar tudo. Eu pensei assim na minha cabeça, eu vou abandonar tudo e eu vou, ficar só eu, porque já que eu vou viver uma escravidão, que somente eu sofro as consequências dessa escravidão. Então, até a questão de eu pensar assim, que eu sou um problema para outras pessoas, até para pessoas que eu amava. Então eu pensei assim, eu sou um problema para essa pessoa que eu amo, entendeu? Então, o porquê que eu vou continuar com essa pessoa, sendo que eu posso, além de estar com a minha vida ferrada, eu estou ferrando os outros. Então por que eu não vou então me isolar e falo assim, vou me ferrar sozinho? Né? Eu cheguei a pensar assim. E aí é uma coisa muito perigosa, porque isso pode te levar ainda para um abismo maior. Mas antes disso, eu clamei, eu busquei, eu quis mudar essa situação, entendeu? Eu quis mudar essa situação. E isso, eu enxerguei que eu era filho de Deus, que eu tinha um conhecimento de Jesus e que havia uma esperança para mim, né? Às vezes várias coisas podem te levar ao fundo do poço. Algumas situações da vida, algumas pessoas cruéis, pessoas más, né, podem te levar. Você mesmo pode se levar.
O filho pródigo só foi cair em si quando ele perdeu tudo que ele tinha. E aí ele falou, na casa do meu pai, os servos, né, eles têm o que comer. Entendeu? E ele decidiu voltar para a casa do pai. Então eu decidi clamar de uma forma Jesus estendeu a mão e me tirou desse lugar onde eu estava sem volta. E a partir dali, eu tive que lidar com os meus sentimentos, eu tive que lidar com os meus traumas, eu tive que lidar com a minha situação, né? Ó, o Edu tá escrevendo aí, parece mesmo ser perigoso, pois se tem consciência de que pode estar prejudicando outras pessoas e não pensar em resolver o próprio problema. É, exatamente. Então, sabe, são armadilhas, viu, Edu, que a gente tem na vida. Mas, gente, existe uma forma de você clamar. E Jesus, ele te dá a condição de você se libertar. Quando você se liberta, você tem que se reconstruir. Você tem que ressignificar muita coisa. Porque senão, você ainda vai carregar o peso do teu passado. Entendeu? Você carrega o peso do teu passado. E tem gente que carrega muita culpa. Tem gente que carrega muito trauma. E não consegue, mesmo indo nos cultos todo domingo, indo na igreja, fazendo... Gente, por que não prospera? Por que as pessoas não prosperam? Por que eu comecei o Dominador? Por que eu decidi fazer esse projeto? Por que eu tô aqui todos os dias... nesse horário, me colocando minha energia aqui, meu conhecimento, minha sabedoria, que Deus fez na minha vida, e eu poder proporcionar para as pessoas uma ajuda para as pessoas saírem dessa situação. Por quê? O porquê? Porque existe uma forma de você sair. E às vezes dentro do ambiente da igreja, foi-se criada uma cultura dentro da igreja. E essa cultura dentro da igreja, de repente, não se pode falar mais sobre prosperidade, não se pode falar mais sobre parte financeira, não se pode falar mais sobre você conseguir frutificar na tua vida. Veja, Jesus resolveu o problema de Pedro, multiplicando os peixes ali, mandando jogar do lado direito. Jesus resolveu o problema das pessoas, porque ele não precisava ter curado, ele não precisava ter multiplicado os pães para matar a fome da multidão. Mas se você for ver, ele não precisava ter ressuscitado Lázaro, mas se você for ver, os milagres que Jesus faz é uma forma de chamar a atenção para a vida eterna. Então, quando você tem um povo dentro da igreja, escravizado em não prosperar, em não ser feliz no casamento, em não conseguir vencer financeiramente, né? Em não conseguir vencer emocionalmente, traumas, problemas que aconteceram, como eu citei aí, algumas coisas que eu passei. Então, as igrejas, elas foram moldadas, Deus abençoe, querem, as igrejas foram moldadas dentro, muitas vezes, da cultura dos próprios pastores, da própria... Eu não estou dizendo que é ruim, não, estou dizendo, veja, a igreja leva para a vida eterna, a igreja salva, a igreja alivia o sofrimento, tudo. Mas eu vejo que muitas pessoas não conseguem vencer no próprio dom. E elas não conseguem prosperar. E o porquê que elas não conseguem? Entendeu? Ele não precisava. Ó, o Paulo está colocando, transformar a água em vinho para livrar os noivos da vergonha. Exatamente. Então, nós não podemos nos conformar. O que o inimigo queria? Que José se conformasse em ficar preso. Mas não, José, ele usa o dom dele
dentro da casa de Potifar, e depois ele usa o dom dele dentro da prisão. Ele prospera a casa de Potifar e ele prospera a prisão. Veja a mentalidade de José, é uma mentalidade, gente, que consegue se conservar nas situações extremas, de trauma, de problemas que poderiam nunca mais ter volta. Entendeu? Lembra o seguinte, Jesus se preparou no deserto para depois iniciar o ministério dele. Então talvez o que você possa ter vivido, o teu deserto, é algo que te preparou, pelo menos no sentido de te mostrar indignação, de você ficar inconformado. E aí esse inconformismo, essa indignação é o que vai fazer com que você tenha o gatilho de falar assim, não, eu vou mudar minha vida de uma vez por todas. Eu vou aprender coisas. Eu vou investir em mim. Então, ninguém começa no topo. Você decide crer em Deus e você decide vencer tua genética e vencer o teu ambiente. E isso, você precisa, se você quer fazer isso rápido, você pode tentar fazer sozinho. Mas eu falo isso para as pessoas que me acompanham. Se você quer fazer isso rápido, existe uma forma de você fazer. Mas se você quer tentar sozinho, eu não sei quando você vai conseguir. Entendeu? Então, você precisa ter a indignação, o inconformismo. Né? Vocês estão entendendo essa palavra? Estão entendendo essa palavra? Coloca aí, é verdade. Coloca aí, é verdade. Para eu ver quem está concordando comigo. Quem concorda comigo? Existe uma forma, sabe, de você tentar sozinho. Existe uma forma mais rápida. Eu passei por tudo isso que eu estou falando. Eu aprendi muita coisa. Né? Eu me relaciono com o pessoal de Israel desde 2006. Desde 2006 eu me relaciono com o pessoal de Israel no trabalho. Então vamos fazer 2006, 2016, 20 anos, né? 20 anos que eu me relaciono com o pessoal de Israel. E a mentalidade do povo judeu é exatamente essa. Veja, a genética deles é uma coisa muito forte, que tem promessa. Eles não se misturaram com outros povos. Eles preservaram a genética. Entendeu? Eles preservaram a genética. Se o povo judeu se mistura com outros povos, tá escrito lá, você vai ver as tribos do norte que se misturaram com os assírios, eles perderam a essência. E Judá, que é a tribo do sul, que decidiu se preservar, né, junto com Benjamim, mas virou uma tribo só, a tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá decidiu preservar o que? A própria genética. E não se misturou com outros povos para preservar o sangue, a genética. Para não entrar algo que corrompesse. E Jesus vem do povo judeu, porque ele teve que nascer ali dessa essência. Ele teve que nascer dentro do útero de Maria, dentro de um ambiente preservado por Deus. E a gente, né, não sabe o que aconteceu para trás da nossa genética. E a gente vem com uma série de carga genética. Se você estudar sobre epigenética ou fizer um treinamento meu onde eu explico sobre epigenética, você vai ver o quanta coisa tem dentro dos seus genes de hábitos e comportamentos que te desfavorece de você ter sucesso na vida. Entendeu? Então, e você tem a genética e o ambiente. E esse ambiente, muitas vezes, muitas pessoas viveram muita coisa que vai deturpar o teu emocional e te afastar da pessoa original que você deveria ser, que é o que Deus sonhou para você. Entendeu? Então, 5 passos aí
que você precisa, se você quiser anotar 5 passos que você precisa para você fazer com que seu ano de 2025, você tem 9 meses, com que esse ano ainda vamos dizer assim, seja frutífero para você. Primeiro, reconheça teu dom. Você precisa reconhecer teu talento, teu dom. Certo? Para que você, trabalhando dentro do teu dom, é o Messi jogando futebol, é o LeBron James jogando basquete, entendeu? É você dentro da tua área de atuação que vai favorecer com que você atinja um valor máximo. Segundo, você precisa curar as suas crenças. E isso só tem uma forma, reprogramar teu subconsciente. E isso pode ser uma coisa que você leve a vida inteira tentando sozinho. Existe uma forma de você reprogramar teu subconsciente andando de mão dada comigo. Eu estou todos os dias aqui à 1h para poder ajudar as pessoas a reprogramar o subconsciente, que é o primeiro, teu ambiente interno. E eu ensino depois sobre o ambiente externo. Tem um ambiente virtual, que está no teu YouTube, que está nas suas mídias sociais, que está no teu celular. E existe o ambiente externo. Então hoje você tem o ambiente interno, o externo e o virtual, que é aquilo que alimenta o teu interno. Né? É o que alimenta o teu interno. Quarto, você precisa nascer de novo na tua mentalidade, renovar a tua mentalidade. Melhor, você precisa renovar a tua mentalidade para que você possa enxergar quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus sobre a tua vida. Somente você renovando a tua mentalidade é que você vai conseguir enxergar até onde Deus pode te levar. Até onde Deus pode te levar. E quinto, haja com intencionalidade. Tenha uma vida intencional. Que é o quê? Não é você estar passivo a... Sabe quando você é uma folha que cai de uma árvore, bate o vento e leva a folha, te arrasta pro canto da calçada. Daqui a pouco bate outro vento, te arrasta pro meio da rua. Aí te arrasta pro final da rua. Isso é uma folha caída, né? Ou seja, sem ação. Você não tem ação na tua vida. Você não age com intenção. Mas quando você entende, você é uma árvore plantada junto a ribeiros, onde você vai dar fruto na estação própria, então você começa a falar assim, não, a água me renova, a água me alimenta, eu preciso crescer, dar fruto. Então você vai agir com intenção na tua vida. Você vai aprender a planejar a tua vida, você vai aprender a investir no teu emocional, você vai aprender a se tornar uma pessoa forte. E uma pessoa forte é uma pessoa que sabe dizer não. Você vai ser treinado a ser uma pessoa que você sabe se comunicar, porque na língua está a bênção e a maldição, e aí você tem que ter uma língua que te leva para a bênção, entendeu? Em todas as áreas, nos 5 pilares da tua vida, né? E você precisa então aprender a partir daí ser produtivo de uma forma que você saiba ler as prioridades, saiba trabalhar nas prioridades, para que você possa remir o tempo. O que é remir o tempo? Remir o tempo é fazer 10 anos em 1. Remir o tempo é fazer 20 anos em 2. Isso é remir o tempo, é ser produtivo de uma forma em que você, vamos dizer, corre atrás desse atraso da tua vida. Então a prosperidade e o crescimento, né, a reconstrução da tua vida, ela está dentro de você. Você precisa só ativar isso daí. Entendeu? Você precisa fazer com que isso venha à tona.
né? Então, eu quero orar. Feche seus olhos aí, né? Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um que esteve nessa live, nessa segunda-feira. Nós temos uma semana inteira pela frente, que a gente possa, Senhor, ter o nosso emocional, que a gente possa se encher do Teu Espírito Santo, que a gente possa ter força, sabedoria e colocar em prática, porque nós queremos chegar na sexta-feira e olhar para trás da nossa semana e dizer: tivemos uma semana muito produtiva, muito frutífera. E eu sei, Senhor, que com a Tua água nós vamos multiplicar, com a Tua sabedoria nós vamos multiplicar. Então, em nome de Jesus, que Deus, Ele tire a aflição e o sofrimento da tua vida, que Ele te dê luz, que Ele te dê saída para os problemas. E em nome do Senhor Jesus, nós vamos alcançar a nossa bênção nessa semana, e nada vai tirar a nossa bênção. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então deixa a alegria transbordar da sua vida. Não fique naquele gatilho de angústia e de tristeza, não. Coloque dentro de você essa força de você dar o gatilho de como vai ser teu dia. E teu dia vai ser feliz, alegre, em nome de Jesus, produtivo, frutífero. E Deus vai dar todas as saídas em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês. Amanhã eu vou estar aqui novamente às 13 horas. Tamo junto. Deus abençoe.